O oeste do Canadá é uma região selvagem e majestosa, marcada por montanhas gigantes, florestas densas e rios gelados. Durante o início do século XX, era o lar de milhares de ursos pardos e alces, que, em grande número, chegaram a aterrorizar caçadores e colonos. Esses animais sempre foram vistos como os maiores e mais perigosos predadores da região, símbolos da força bruta da natureza. No entanto, há um fato pouco conhecido e surpreendente. Apesar de todo o poder dos ursos e da imponência dos alces, eles não ocupam o topo da lista de predadores mais letais dessas terras. Por trás da beleza selvagem do Canadá, existe uma criatura ainda mais rápida, silenciosa e implacável, capaz de transformar qualquer caçador experiente em presa. Durante muito tempo, acreditou-se que o urso pardo e o alce eram os reis absolutos do Canadá Ocidental. O urso, com seu corpo que pode ultrapassar 700 quilos, representa pura força e resistência. Já o alce, imponente em tamanho e agressividade, sempre foi temido por caçadores que atravessavam as florestas densas no início do século XX. Mas a verdade é que, apesar de todo esse poder físico, eles não são os predadores mais mortais da região. Existe um animal que se destaca não pela força bruta, mas pela velocidade, agilidade e precisão letal. O puma dash das Dash Montanhas Dot. Esse felino, muitas vezes invisível aos olhos humanos, carrega uma vantagem que nenhum outro predador do Canadá possui. Ele pode disparar em corrida a quase 80 km/h, superando com folga a velocidade de um urso ou de qualquer outra criatura selvagem que habita as montanhas. Enquanto um urso depende da força e do impacto para dominar sua presa, o puma é o mestre da surpresa. Ele se aproxima em silêncio absoluto, se esconde entre as árvores cobertas de neve e, quando decide atacar, o faz com um salto capaz de alcançar mais de 4 metros de distância em uma fração de segundo dot. Mas a velocidade não é a única arma dessa fera. O puma possui uma das mordidas mais potentes entre os felinos do continente, chegando a uma pressão de 1.500 psi, força suficiente para esmagar ossos e abater um cão doméstico em um único golpe. Ao contrário do urso, que muitas vezes dá sinais antes de atacar, o puma age de forma inesperada, rápida e silenciosa. Suas vítimas dificilmente têm tempo de reagir. E é exatamente essa combinação de força, velocidade e furtividade que o torna o predador mais temido das montanhas. Canadenses, caçadores experientes afirmam que diante de um urso ainda existe a chance de afugentá-lo com gritos ou barulhos fortes. Mas com um puma, a realidade é bem diferente. Quando ele decide atacar, não há aviso, não há tempo para preparar a defesa. O que torna essa ameaça ainda mais preocupante é que o puma raramente erra. Ele escolhe o momento perfeito, espera o ângulo certo e ataca na parte mais vulnerável da presa. Essa inteligência de caça, somada ao instinto letal, transforma o felino em um inimigo que nenhum caçador pode subestimar. E enquanto ursos e alces podem parecer os gigantes do Canadá, o verdadeiro rei silencioso das montanhas observa de longe, calculando cada movimento, pronto para transformar qualquer animal ou humano, em parte de sua próxima caçada. Diferente dos ursos ou dos alces, que revelam sua presença pelo peso dos passos ou pelo barulho que fazem ao atravessar a mata, o puma é praticamente um fantasma. Ele se move em silêncio absoluto, quase invisível aos olhos humanos, usando a escuridão e a densidade das florestas como aliados perfeitos. Para um caçador solitário, não há sensação mais perturbadora do que a ideia de estar sendo seguido sem perceber. Muitos relatos antigos descrevem homens que caminhavam por trilhas cobertas de neve e sentiam aquela estranha impressão de estarem sendo observados. Mas só descobriam a verdade quando já era tarde demais. Esse felino é mestre na paciência. Pode passar horas até dias acompanhando discretamente os passos de sua presa. A cada movimento do caçador,
O puma ajusta sua distância, mantendo-se sempre fora do campo de visão, mas perto o suficiente para atacar no momento exato. É um jogo de espera em que o predador raramente perde. Enquanto o homem relaxa, acreditando estar seguro, o animal se prepara, calculando cada detalhe com precisão instintiva. Dot. Quando o ataque acontece, ele é devastador. O puma não avança de frente, como faria um urso. Ele prefere o elemento surpresa, surgindo de um galho mais alto, de uma pedra oculta ou da mata fechada. Com um salto impressionante, crava suas garras afiadas na vítima, desequilibrando-a em segundos. Em seguida, direciona sua mordida mortal para a região do pescoço. Um golpe certeiro que quase sempre resulta em morte imediata. Não há tempo para gritos, para preparar a arma ou sequer para fugir. Alguns registros antigos contam que aldeias inteiras no Canadá Ocidental viviam aterrorizadas por esse predador. Caçadores locais relatavam casos de companheiros encontrados sem vida, com marcas claras da emboscada silenciosa. As cicatrizes nos corpos revelavam não apenas a força brutal do ataque, mas também a precisão com que esses felinos eliminavam suas presas. O mais inquietante de tudo é que, ao contrário de outros predadores que atacam apenas por fome, há indícios de que os pumas também atacavam para defender território ou até por pura oportunidade. Isso tornava os encontros ainda mais imprevisíveis, aumentando o medo que envolvia cada jornada pela floresta. O silêncio do puma é sua arma mais letal. Ele não precisa rugir, não precisa se mostrar. Quando você finalmente percebe que está sendo caçado, é porque já não há mais volta. O ataque é inevitável. Nas vastas florestas do Canadá Ocidental, não faltam relatos de encontros fatais entre caçadores e pumas. Diferente dos ursos, que muitas vezes podem ser espantados com barulho ou até repelidos com disparos de advertência, o puma quase nunca recua. Quando ele decide atacar, sua confiança é absoluta. É nesse instante que a luta pela sobrevivência se transforma em um duelo desigual. De um lado, a inteligência humana armada com rifles e armadilhas. Do outro, o instinto primitivo, afiado, por milhares de anos de evolução. Em muitos registros, os caçadores descrevem a sensação de estar sendo observados por horas, até que o silêncio da mata era quebrado por um salto súbito. A reação imediata era tentar erguer a arma, mas poucos tinham tempo. O puma é rápido demais e, em segundos, já está sobre a vítima, tentando imobilizar com suas garras afiadas. Alguns caçadores sobreviveram apenas por sorte, ao conseguir disparar a queima-roupa ou por estarem em grupo. Mas muitos outros não tiveram a mesma chance. O mais assustador é que o puma não se deixa intimidar facilmente. Há registros de emboscadas em que o felino retornava mesmo após ser ferido. Esse comportamento reforça a ideia de que ele não age apenas por fome, mas também para proteger território ou simplesmente porque enxerga qualquer presença humana como invasão. Nessas horas, até caçadores experientes sentiam o peso do medo, conscientes de que estavam diante de um inimigo que não podia ser subestimado. A cada confronto, uma verdade ficava mais clara. A coragem e a astúcia humanas, embora poderosas, não anulavam o fato de que, naquela selva gelada, o homem não era o predador supremo. O puma, com sua velocidade e sua precisão, provava repetidas vezes ser o verdadeiro senhor da floresta. Os encontros entre caçadores e pumas no Canadá Ocidental são descritos como experiências de puro terror. Diferente dos ursos, que muitas vezes podem ser afastados com barulho ou disparos de alerta, o puma raramente recua. Quando decide atacar, ele o faz com precisão absoluta, transformando cada confronto em um duelo desigual. Diversos relatos apontam caçadores que, mesmo armados, foram surpreendidos por saltos rápidos e silenciosos. Em segundos, o felino já estava sobre eles, cravando as garras e mirando o pescoço com sua mordida letal. Alguns escaparam por milagre,
disparando no último instante, mas muitos não tiveram chance. O mais assustador é que o puma não ataca apenas por fome. Há registros de animais retornando ao combate mesmo feridos, guiados pela defesa de território ou pela pura oportunidade. Cada ataque deixava claro que, naquela imensidão selvagem, o homem jamais foi o caçador supremo, mas sim uma presa vulnerável diante do verdadeiro senhor da floresta. As vastas terras selvagens do Canadá Ocidental, uma verdade se impunha a cada encontro mortal. O puma não era apenas mais um predador, mas sim o governante invisível daquelas florestas. Ursos e alces, apesar de imponentes, tinham fraquezas reconhecidas. Já o puma era quase perfeito em sua arte de caçar. Ele dominava o silêncio, o elemento surpresa e a velocidade fulminante. Sua presença raramente era percebida, e quando surgia, era apenas no instante final, quando a vítima já não tinha saída. Os caçadores que sobreviveram a esses encontros jamais voltaram a encarar a mata da mesma forma. Muitos relatavam que, após ouvir histórias sobre amigos perdidos em emboscadas, carregavam o medo constante de se tornarem a próxima presa. Havia um consenso entre eles. O puma não podia ser subestimado, pois não atacava somente por necessidade, mas também por instinto territorial, como um guardião feroz das florestas geladas. Esse predador moldou o modo como os colonos e caçadores encaravam a vida selvagem. A cada trilha aberta, a cada acampamento erguido, havia sempre a lembrança de que os olhos de um caçador silencioso poderiam estar acompanhando cada passo. O puma não precisava rugir, nem mostrar sua presença para dominar o ambiente. Seu poder estava justamente na invisibilidade, no terror psicológico que deixava no coração humano. Assim como entre montanhas nevadas e rios congelados, o mito se transformou em realidade. O puma era mais do que um animal selvagem. Era o símbolo vivo de que a natureza jamais poderia ser totalmente conquistada pelo homem. E essa lição ecoava em cada história contada ao redor das fogueiras. Nas terras frias do Canadá, o verdadeiro predador não era visto até que fosse tarde demais. O Canadá Ocidental, com suas montanhas cobertas de neve, rios congelados e florestas densas, sempre foi palco de histórias de bravura, sobrevivência e terror. Entre caçadores, colonos e aventureiros que se arriscavam nesse território selvagem, um consenso se formou ao longo das décadas. Nenhum inimigo era tão temido quanto o puma. Ursos poderiam ser enormes e brutais, alces poderiam causar ferimentos mortais, mas nada se comparava ao predador invisível que rondava a mata como uma sombra viva. Diferente de outros animais, o puma não precisava anunciar sua presença. Ele observava, estudava e esperava o momento perfeito para agir. Muitas histórias falam de caçadores que, ao olhar para trás, tinham a sensação de estarem sendo seguidos. Mas quando tentavam identificar o perseguidor, viam apenas o vazio da floresta. O medo vinha justamente dessa ausência. O puma só se revelava no instante final, quando já era tarde demais. O mais impressionante era a inteligência desse predador. Relatos indicam que ele não atacava de forma impulsiva. Ao contrário, planejava emboscadas. Muitas vezes, escolhia pontos estratégicos, como trilhas estreitas, pedras elevadas ou curvas de rios, locais onde a vítima não teria chance de escapar. Essa habilidade tornava o confronto ainda mais desigual, pois enquanto o homem confiava em sua arma, o puma contava com instintos refinados por milhares de anos de sobrevivência. E não eram apenas os ataques físicos que espalhavam terror. O impacto psicológico era devastador. Caçadores que escaparam de um encontro descreviam noites em claro, ouvindo passos leves ao redor do acampamento, sem jamais ver de onde vinham. Outros, ao voltarem para a civilização, juravam nunca mais pisar naquelas florestas. O puma não apenas caçava corpos,
Ele também caçava mentes, deixando cicatrizes invisíveis, mas profundas. Apesar do medo, havia também respeito. Muitos caçadores, mesmo após perderem amigos ou companheiros, reconheciam que o puma era a representação mais pura da natureza indomável. Ele não atacava por crueldade, mas porque esse era o seu papel no equilíbrio selvagem. Em um território tão vasto e hostil, o homem podia se sentir forte e preparado, mas no fim descobria que nunca passava de um intruso. O legado dessas histórias atravessou gerações. Ainda hoje, ao se falar das selvas canadenses, o nome do puma surge envolto em mistério e reverência. Ele permanece como um lembrete sombrio de que a natureza guarda segredos que não podem ser domados, apenas respeitados. Nessas florestas, o homem pode carregar rifles, armadilhas e coragem, mas sempre existirá a chance de que, nas sombras, olhos atentos o estejam seguindo. Som de rugido abafado ao fundo. E é nesse ponto que nossa jornada chega ao fim. Mas, se você quer continuar explorando os mistérios, perigos e segredos ocultos do mundo selvagem, não esqueça, inscreva-se no canal Sob o Alvo e ative o sininho. Assim, você não perderá as próximas histórias de predadores implacáveis, caçadas mortais e segredos da natureza que continuam a desafiar o homem. Porque aqui, cada vídeo é uma nova oportunidade de descobrir que, no coração da selva, nós nunca somos os caçadores, mas sim as presas.